Salve, torcida Coxa Branca, começando mais um TV Couto, do mesmo jeito que começamos da última vez, com mais uma derrota. Curitiba perdeu de novo no Campeonato Brasileiro, perdeu em casa no Couto Pereira e dessa vez Curitiba entrou na zona de rebaixamento. Vem com a gente. Amigos, não era a estreia esperada do Marcelo Oliveira, né? Não. Ainda mais contra o seu ex-clube Atlético Mineiro. Perdemos aí na estreia do professor Marcelo Oliveira por 2-0 dentro dos nossos próprios domínios. O que é a análise do jogo? Parece que a coisa continuou naquele mesmo ritmo, alguns atletas não renderam o esperado. A análise é simples, é o que aconteceu nos últimos jogos. Não mudou o técnico, mas a gente acreditava muito nisso, né? Que chegando um técnico, talvez esse fator novo pudesse fazer alguma diferença, mas eu não vi nenhuma diferença dos últimos jogos. A gente até comentou aqui que o máximo que o Marcelo Oliveira conseguiria fazer nessa primeira semana seria aquela motivação, né? Aquela empolgação, gerar aquela empolgação nos jogadores. Até pelo fator novo aí, que muito se fala no futebol brasileiro quando se troca de técnico, né? E não foi o que aconteceu. O Curitiba foi um time morto dentro do campo, um time sem tesão, sem vontade de vencer, assim como tem sido nos últimos jogos. E aí, claro, o time do Atlético Mineiro é um time extremamente qualificado. O Curitiba não esboçou nenhum tipo de reação técnica ou emocional. O Curitiba simplesmente se abateu e aceitou a derrota. Nos primeiros minutos o Atlético Mineiro chegou a marcar um gol, inclusive, mal anulado pela arbitragem, né? O lance não, o gol do muito mal anulado. O gol do jogador do Atlético Mineiro não estava impedido, Bandeira anotou impedimento. E daí na sequência 2 penalidades. Uma convertida pelo lateral esquerdo, Fábio Santos, e a outra o Casares errou e o Wilson pegou. Aí eu tava com as pessoas que estavam junto comigo assistindo o jogo, eu falei, talvez esse seja o fator determinante do jogo. Sim. Casares errou, o Wilson pegou esse pênalti, dá aquela empolgação, é o lance que pode ser um divisor de águas dentro do jogo, mas não foi. Mas o Curitiba não se ajuda, né? Você vê que mesmo com o árbitro errando o impedimento, mesmo o Wilson pegando o pênalti, a gente nem com isso... Não criamos mais nenhuma chance, né? Teve ainda um lance que é duvidoso, um pênalti a nosso favor no final da primeira etapa, mas não é um lance, né? Revendo na televisão, você vê que não é aquele lance assim que é escandaloso, né? Uma falta escandalosa na área. Então, o que dá para ser discutido é que faltou critério pro árbitro, né? Sim. O segundo pênalti que ele marcou pro Galo foi muito menos pênalti e bem parecido com o suposto pênalti do Rio. Curitiba. Mas também não dá pra dizer que a arbitragem foi tendenciosa, é que a arbitragem brasileira tá muito ruim, né? É ruim então mesmo. Você vê, senão não teriam anulado um gol legítimo do Galo. Eu acho que a gente nem tem querer reclamar da arbitragem. Pelos 90 minutos, né? O Curitiba não criou, não teve um padrão tático, o time sofreu muito. Agora vai esbarrar naquilo que nós já comentamos, vocês antes nos outros programas comentaram, falta elenco, falta qualidade, peças individuais, não temos um elenco, né? Você vê que os jogadores, o Rildo no próprio jogo não criou, não conseguia. O Henrique Almeida, de novo, muito, muito mal, né? O Henrique Almeida não faz nem sombra daquele Henrique Almeida de 2015, que fazia os seus golzinhos, que nos salvou, inclusive. Enfim. E o que vocês acharam do Marcelo Oliveira? Aí não dá pra avaliar, né? Assim, olha, só sei que foi decepcionante terminar o jogo com 4 atacantes. Isso que eu ia comentar. Você não tem como exigir do Marcelo Oliveira uma filosofia do jogo, né, um padrão tático com uma semana. Mas tem coisas que você pode exigir do Marcelo Oliveira, por exemplo, ele tirar o Galdesani para colocar o Filigrana, sem empilhar atacantes, Henrique Almeida, Rildo, Alexandro, Filigrana, e ir pro Oba-Oba, o Deus nos acuda. Ele depois do jogo, na entrevista na coletiva, falou que a parte dos atletas ele já conhecia, tinha trabalhado junto. Diz que o Berolo não chegou a entrar, o Alexandro. Não sei, o Erley, talvez ele chegou a trabalhar. Outros atletas conhecia de confronto e uma grande parte ainda não conhecia. Então ele falou que foi o primeiro contato com esses atletas em jogo e que isso dificultou bastante, né? Talvez querendo justificar. Mas o fato, como a Nath chamou a atenção, é o 4-2-4 que ele finalizou o jogo, né? Daí depois colocou o menino, o Ian Sassi, deixou ele como o único... que não é mau jogador. Que não é mau jogador, teve uma única chance e quase empatou o jogo. Mas
sacrificou o menino ali, porque ele ficou no 4-2-4, ficou o Jonas, que acabou o jogo. Jonas, ele e 4 atacantes. Então, aí com o elenco qualificado, as opções que o Rogério Micali tinha no banco, aí, só um milagre. Só um milagre mesmo, que poderia fazer alguma coisa, né? Isso era jogo pra ganhar, né? Até a gente, antes do jogo, a gente tava conversando, a gente falou, não, hoje é aquele tipo de jogo que a gente ganha. Eu tava bem confiante, dá aquela empolgada, né? Dá aquela enganada na torcida. Agora nem enganando mais Curitiba tá, né? É só paulada, né? O torcedor tá ficando desanimado, né? Desanimado. Você vê pelos próprios públicos, né? Quando jogamos com o Bahia, por exemplo, o Corinthians, que foi logo depois daquela fase vitoriosa no começo da competição, 18, 20 mil público pagante. E o pessoal empolgado. Já 11 mil. Agora, já e a tendência é continuar assim. Claro. Aí daqui a pouco vai começar aquelas promoções, 2 ingressos, compra o ingresso, ganha o próximo jogo, amigo do sócio. Porque nós não estamos conseguindo chamar a gente, o jogo não está se tornando atrativo para o público. Até porque faz tempo que o Couto Pereira não faz mais diferença. Não, nós estamos sendo bons anfitriões. Quando você recebe alguém na tua casa, você tem que tratar bem. Mas no futebol não, você tem que... Não, né? Tem que... Não é? Tem que se impor, tem que se impor, né? Tem que ser, fazer o fator fazer diferença, né? E o Curitiba não tem feito. Tem sido uma baba para os adversários virem aqui e tirar pontos do Curitiba. E isso aí precisa mudar. Porque agora a gente está na zona de rebaixamento e a gente tem que aproveitar o fator Demorou, mas chegou, né? Uma hora a conta vem, né? Uma hora a conta vem. A gente fez aquela gordurinha, como se diz no futebol, no começo do campeonato, né? Aquelas vitórias consecutivas. Mas agora, com essa série, uma partida, uma vitória em 12 jogos, obviamente uma hora o time ia acabar entrando na zona de derrotas seguidas. São 2 meses. Muita coisa. No Couto Pereira, a última vitória foi contra o Palmeiras. Um pouquinho no começo de junho, então 2 meses. É complicado, precisamos... Já estamos em agosto já. Daqui a pouco o campeonato começa a se encaminhar para as últimas rodadas e o desespero bate. Então precisamos recuperar o quanto antes aí. Ainda temos um turno inteiro e mais 2 jogos. E sobre o elenco, eu quando vi o Filigrana entrar, a minha cabeça e de quem estava perto de mim foi, até depois na internet, por que um jogador que veio da Série B, lá da Colômbia, tem mais chances do que quem é criado aqui dentro do clube, a nossa base? Por que tantas chances para o Henrique Almeida, para a Filigrana, para Alexandro? E por que não, nesse momento de desespero, porque é sempre no desespero que a gente lança os nossos piás, não lançar então, não testar? Esse é o momento, porque a Argentina está em agosto. E é uma pergunta que é bem difícil de ser respondida, porque, por exemplo, o cara estava na segunda divisão da Colômbia, vem pra cá, tá jogando, e aí de repente o Curitiba tinha na base o Matheus Paraíba, que era uma das maiores promessas dos últimos 10 anos da base do Curitiba. Já foi negociado. Foi negociado, foi titular semana passada, tá jogando Europa League. No Curitiba a gente tá com Filigrana. É difícil de entender, tem piá na base que tá aqui ainda, que é melhor do que esses que estão jogando. O próprio Vitor Carvalho tá aí no elenco, pode jogar tranquilamente no lugar do Jonas, pode jogar aí no lugar de Edinho. Eles não colocam pra jogar. Eu acho que a questão dos piás, nós não queremos que eles sejam os protagonistas do time, Exatamente. né? Mas eu acho que eles têm que chamar eles para compor o elenco, para serem alternativas para o nosso time. E aí você tem como alternativa o Luizão, né? Eu já até falei no último programa. Um zagueiro que não estava servindo para o Londrina na Série B. E o Londrina não faz uma campanha das mais honrosas na segunda divisão. É um time que está no meio da tabela. Sim. Então ele estava reserva lá, ele brigou com o goleiro, ele vem aqui e ele é a solução da nossa zaga. Aí nós temos o Filigrana, que é um cara, como vocês já mencionaram, que quem conhece ele tem um histórico, não se sabe. E nem sabe. só isso, né? Comprova por A mais B que não tem futebol. Não tem futebol. Aí na lateral direita aquela coisa também, né? Já testamos 3. Aparentemente o Marcelo Oliveira vai dar preferência pro Léo, porque tem características mais defensivas, pelo tipo de jogo que o Marcelo Oliveira gosta, ele vai optar por esse atleta, mas aí você não tem solução, o cara olha pro banco, não tem quem colocar. Então o Henrique Almeida tá jogando por quê? Porque não tem outro para colocar? Então a gente está começando aí. Eu acho que pode ser sim que na própria base a gente tenha 2, 3 atletas que, se não para não serem titulares absolutos, mas que possam ser aquela opção no segundo tempo. Até porque o Juninho apareceu no desespero em 2015. Sim, né? o Rafael Veiga apareceu. O próprio Dodô apareceu assim, o Rodrigo Ramos apareceu assim. É sempre assim. Sempre assim. Quer dizer, aí não tem planejamento, aí o cara aparece, vai bem, é vendido, é troco de nada, e a gente fica aí com esses
filigranas. Léo Santos jogou Campeonato Paranaense. Cadê o Léo Santos? Não está nem sendo relacionado, ou seja, um outro menino da base poderia ter sido testado na mesma função que ele no Campeonato A Paranaense. mesma oportunidade que o Léo Santos teve. Tinha pelo menos 4 meninos da base com mais futebol do que ele, que podiam ter sido testados no Paranaense e de repente já mais calejados, agora podiam ser extremamente úteis no Campeonato Brasileiro. Mas... E agora a gente vê, por exemplo, as negociações que tiveram na última semana. O Richarlison do Fluminense foi negociado aí por mais de 40 milhões de reais. O próprio Otávio do Clube Atlético Paranaense está sendo vendido agora para um time da França por 8 milhões de euros. Então, além desses meninos poderem serem a nossa válvula de escape dentro da própria competição, podem render frutos financeiros para o clube. E nós sabemos que as finanças do clube vão de mal a pior. Ou seja, eles podem ser sim duas soluções, matar duas numa só. Tanto no clube como financeiramente. Até porque a nossa extrapolação financeira está grande, né? Terceiro técnico do ano, não é um técnico barato. O Carpegiani já não era um técnico barato. Sim, teve uma multa contratual, né? Então... Sem contar que eu ainda acho que vai vir mais jogador caro. Inclusive saiu notícia aí de que o Coritiba tá atrás de um zagueiro, né? Mais um, não sei pra que mais um zagueiro. Se for pra trazer um cara nível Luizão, pra daí testar o cara 2, 3 jogos e ver que não dá, cara, testa a pesada da base, pelo amor de Deus. Tem o Romero, o Thalisson Kiel, os dois são melhores do que o Luizão, e quem joga é o Luizão. Aí o Luizão não presta, em vez de tentar com os piás da base, nós vamos contratar outro. Então, e eu achei falha dele no gol ontem. Falha do segundo gol do Atlético Mineiro. Uma falha dele ontem, né? A bola passou, jogando. Passou atrás, parecia que estava dançando dentro da área. Em relação ao jogo, o que vocês acharam da formação do Marcelo Oliveira no 4-4-2? Era aquilo mesmo que vocês esperavam? Eu esperava 4-2-3-1. 4-2-3-1, só com um homem de referência lá na frente? É porque ele é costume dele. Eu achei eu esperava mais ou menos que ele fosse entrar com um destro, um canhoto ali na meia cancha, já fazendo o adendo, né? Thiago Real e o Thomas Bastos muito mal ontem, né? Thomas Bastos não pode jogar Série A. É fraco. É um jogador fraco, né? Fez aqueles dois gols contra o Atlético Goianiense de falta. Enganou demais, era o Clever, o goleiro, gente. Se a gente soubesse que era o Clever, dava pra ter feito o quê? 7-1 nos caras. É um Rui sem grife. E ele bateu vários, errou vários, e bateu falta, bateu escanteio ontem. Eu acho que tem um que se salvou ontem. Então, o Wilson, mas... O pessoal falou ontem do Thiago Real, que era o menos pior. E aí quando você fala que o Thiago Real... É porque a situação é crítica. É o menos pior porque não tem nem o que falar, né? Galera, você já sabe, você já conhece o nosso parceiro Clínica Anjos da Guarda, aquele tratamento maravilhoso de home care. Então se você precisa aí de um cuidado especial para uma pessoa idosa, para uma criança ou para alguém que fez alguma operação, você precisa daquele cuidado, tomar um remédio na hora certa, levar para passear, confie na Clínica Anjos da Guarda que eles têm um serviço maravilhoso. Bom, nosso próximo adversário aí é um adversário muito difícil, é o São Paulo. Nós vamos jogar lá em Morumbi às 7 horas, né? 7h30. 7h30. Quinta-feira. Faça pergunta quinta-feira. Eu acho que a expectativa aí vai ser de um jogo difícil, e ainda mais que o São Paulo tem colocado um público muito grande, né? E vem extremamente motivado, né? Motivado. Uma vitória heróica contra o Botafogo, perdendo de 3-1 até os 37, 38 minutos. Virou para 4-3. 4-3. Uma estreia do Hernanes em alto estilo. Marcos Guilherme, que passou aqui com o Atlético, fez 2 gols. Então vai ser um jogo difícil. Seria confronto direto, né? Sim. Não acredito que o São Paulo vá ficar lá embaixo, mas direto. Hoje, nesse momento, depois é um jogo direto. Estamos na briga. Vai ser um jogo muito difícil. São Paulo no Morumbi é sempre difícil. Sim. Então, ainda mais na fase que o Coritiba tá. Um empatezinho eu acho que já tá de bom tamanho. Se conseguir arrancar um empatezinho de São Paulo lá, tá de bom tamanho. Até porque a nossa última vitória foi no ano de 2004. 2004 nós tínhamos um bom time. Tínhamos. Mas veja, estamos em 2017. Mas vai que acontece, né? Uma zebra muito grande. Vai que o Jonas dá uma de Roberto Brum lá, faz um gol de cobertura. E daí, depois do São Paulo, um jogo difícil, temos a Chapecoense em casa. Também outro confronto direto, né? Então, e dificílimo.
Na verdade, qualquer jogo pro Coritiba hoje em dia vai ser Agora é difícil, né? Do difícil. jeito que tá. Qualquer Da jogo forma é como o time vem jogando e vem demonstrando aí o futebol, vai ser difícil. Mas 4 pontos, vamos rezar. 4 pontos. 4 pontos. Empatezinho com São Paulo, E vitória contra a Chapecoense. Chapecoense para fechar com 23, 50% dos 46 necessários para não escapar. E levando em consideração que nos últimos anos a gente sempre fez o segundo turno melhor que o primeiro. Sim, Então, aí, É tendência sempre dá no uma- sufoco mesmo. O Coxa parece aquele aluno de escola que começa o ano ali na brincadeira, né? Tirando 2. Não, esse ano o Coritiba até pensou, não, vou começar a estudar. Vou começar mas já logo estudando. desistiu. Já desistiu já, mas tem que terminar o ano sem pegar final. É, vamos ver, vamos torcer. passou direto. Bom, vou começar agora com os recados e abraços. Eu vou mandar hoje um abraço para um amigo nosso de Londrina, que é o nosso telespectador lá, um amigo meu, Eduardo Sorgin Frei. Acompanha todos os nossos programas direto de Londrina, um torcedor coxa roxo. Os meus abraços hoje, saudações verdes, vão os meus amigos que moram em Belo Horizonte, que torcem pro Galo. Então, parabéns aí pela vitória, depois de sei lá quantos jogos o Galo tava sem ganhar, vocês venceram o Coxa, ressuscitador de mortos, como sempre. E é isso aí. Curitiba adora, né? Curitiba adora. Eu vou deixar o meu abraço, um beijo pra Luísa, assisti o jogo com ela na arquibancada aí no último jogo. Pessoa da melhor qualidade, então fica aqui o meu abraço a todos. Galera, sigam a TV Couto lá nas nossas redes sociais, a gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Siga também aqui, ó, nossas páginas parceiras, a gente tem a Segue Coritiba, o Insta Coxa e a Coritiba Mil Grau, são páginas muito boas, então confere lá o trabalho deles. A TV Couto vai ficando por aqui, mais uma vez torcendo por uma vitória no próximo jogo e se Deus quiser, o próximo programa vai ser um pouquinho mais alegre e com fora da zona já, se Deus quiser. Então fique ligado até a semana que vem.